Opa, sua imagem... Iniciando gravação. Então, eu acho que já está gravando. Aqui Celso. diz para mim que você está gravando. Isso, começou a gravar. Vamos nós, então. A imagem do Brasil tem se deteriorado muito rapidamente no exterior, né? Desde o golpe de 16 contra a presidenta Dilma, isso tem acontecido com o governo agora do Jair Bolsonaro, isso se acelerou muito, né? O país agora, como epicentro da pandemia do novo coronavírus, virou assunto nos veículos internacionais. Na semana passada, por exemplo, a britânica Financial Times chamou Bolsonaro de Capitão Corona. Capitão Corona, deu até uma chargezinha do presidente do Brasil, ridicularizando o presidente do Brasil. Em vários fóruns internacionais, segundo relatos do Jamil Chad no site UOL e de outros correspondentes, o Brasil está sendo tratado como um pária internacional, né? Motivo de galhofa, motivo de piada, parece que está infectado, né? Há situações, inclusive, grotescas, né? Na semana passada, uma visita que o Donald Trump fez ao Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, lá em Miami, né, o seu secretário de Defesa, Mark Esper, tratou um general brasileiro que está trabalhando lá no Comando Sul como um verdadeiro serviçal. Chegou a dizer o seguinte: novamente os brasileiros pagando para ele vir aqui e trabalhar para mim. É uma coisa impressionante. Eu estou querendo entender um pouco melhor esse cenário e para isso eu vou ouvir uma pessoa que eu tenho o maior carinho, que é o embaixador Celso Amorim, né? O Celso Amorim, para quem não conhece, é o diplomata brasileiro mais, na minha opinião, isso não é confete nenhum, Celso, mais renomado e mais reconhecido no exterior. Já foi chamado, inclusive, por um comentarista de uma revista estadunidense especializada em assuntos internacionais como o melhor chanceler do mundo, né? Foi o grande articulador, no meu entender, da política externa altiva e ativa do ex-presidente Lula, né? Política externa essa que projetou o país no cenário internacional, garantiu o país presença em vários fóruns e tal. O Celso Amorim tem uma longa trajetória na diplomacia, foi formado pelo Instituto Rio Branco em 1963, obteve título de pós-graduação em Relações Internacionais pela Academia Diplomática de Viena, na Áustria, ocupou vários postos no exterior, foi ministro de Relações Exteriores do Itamar Franco, foi ministro durante todo o governo Lula de Relações Exteriores e também ministro de Defesa no governo Dilma. Celso, eu gostaria de agradecer muito você ter topado participar desse bate-papo. Fiquei muito feliz com a sua... Um prazer, Miro. Eu tenho sempre um grande prazer de conversar com você, tanto pessoalmente, diretamente, no Barão, em todos os outros eventos que nós estamos juntos. Não, beleza. Eu queria, você, como ex-ministro de Relações Exteriores, como um homem que viajou o mundo inteiro, que conversou com lideranças do mundo inteiro, como que você está vendo essa situação do Brasil no exterior, essa coisa esquisita que o Brasil está vivendo? Como que você se sente, como que você está vendo? Bom, me sinto mal. Me sinto mal porque eu fui um diplomata de carreira. Eu não fui um político que, digamos, num determinado momento da vida podia ter sido ministro disso, daquilo, outro, e fui ministro, um quadro partidário designado para o ministério. Eu fui diplomata a minha vida inteira. Mesmo quando eu estive fora do Itamaraty, sempre foi a serviço do Estado e, de uma forma ou de outra, sempre ligado à diplomacia. Eu fui presidente da Embrafilme e fui assessor internacional do Renato Archa no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu me sinto muito mal. Eu nunca vi o Brasil assim, né? Nunca vi. Nem nos piores, eu costumo dizer isso, nem nos piores momentos da ditadura militar. Claro que havia muita razão para a gente se envergonhar de outras coisas que se passavam no Brasil, né? Tortura, para falar de uma delas, a pior de todas. Mortes, né? Mas a forma do Brasil se relacionar no exterior não era tão ruim. Eu nunca vi uma coisa impressionante. Nunca houve, como você acabou de mencionar, uma charge como essa do Financial Times, né? Aliás, eu devo dizer que mesmo depois do golpe contra a Dilma, as opiniões ainda estavam meio divididas, porque a mídia conservadora estava vendo ali uma oportunidade de ter do neoliberalismo. Então, é só agora com o governo Bolsonaro, e já no meio do governo Bolsonaro, no meio desse primeiro período, que eles começaram a atentar para o absurdo que é o que nós estamos vivendo aqui no Brasil e o risco, usar até uma palavra que hoje em dia está na voga por outros motivos, da contaminação. Quer dizer, o Brasil é um país muito importante, é um país influente,
E ninguém quer se contaminar com o Brasil, isso é que é interessante. O isolamento que nós não conseguimos fazer aqui internamente, nós estamos fazendo externamente. É muito difícil para um país, Miro, o Brasil é um país que está entre os 10 maiores do mundo, tanto em população, quanto em território, quanto em PIB. Ainda está entre os 10 maiores do mundo, apesar da queda, porque os outros estão caindo também, né? Ainda está entre os 10 maiores do mundo mesmo nesses três quesitos, vamos dizer assim. Quer dizer, é muito difícil para um país, né? Tem fronteira com 10 países, né? Tem o maior litoral atlântico do mundo, né? Maior. A gente às vezes esquece, mas eu, como fui ministro da Defesa, pensava nessas coisas gráficas. Está aqui ligado a 10 países na América do Sul e está a 4 horas de avião. Eu uma vez fiz essa viagem num aviãozinho sem banheiro da África, 4 horas entre Natal e Dakar. É mais perto, pelo meu cálculo. Eu nunca vi essa medida, mas pelo meu cálculo, pelos voos que eu fiz, Natal está mais perto de Dakar do que de Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do Brasil. Então, esse gigante está conseguindo se isolar. É um milagre. É um milagre às avessas, né? Porque realmente nunca vi uma coisa igual. Então, eu ia dizer isso, nunca causou tanta vergonha a política externa brasileira. Você volta a dizer, eu poderia ter vergonha por outros motivos do país. Em anos recentes, mais recentes, depois da democratização, eu também, quer dizer, eu fui embaixador do governo Collor, fui embaixador do Fernando Henrique, nunca tive vergonha do Brasil, posso ter discordado de uma coisa ou outra. Ontem estava vendo uma entrevista com o ex-embaixador Bustani, da OPAC, e estava vendo lá aquele episódio muito chato, de que ele foi chato e errado, enfim, que o Brasil não resistiu. Não é nem que isso tivesse mudado a situação, mas de qualquer maneira, vergonhosamente não resistiu à pressão americana, mas digamos assim, é um episódio. Hoje em dia não, é uma estrutura que vergonha. Né? E a estrutura é essa da subserviência. E só para pegar uma coisa também que você mencionou, essa referência feita pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mike Esper, eu acho, é uma coisa inacreditável, é uma humilhação. Né? E é uma humilhação, e eu fico pensando, gente, as nossas Forças Armadas não se preocupam com isso. Ele está lá, é um general brasileiro, não é um diplomata que está sendo, que já seria grave, mas não é um diplomata que está sendo, é um general brasileiro, chegando no topo da carreira, acho que não deve ter 4 estrelas, mas está no topo da carreira. E o pior é o seguinte, o que o secretário de Defesa disse é verdade. Nós pagamos por uma pessoa, é o pior de tudo, nós pagamos por uma pessoa, não é porque ele não está fazendo um estágio, ou uma bolsa, ou um curso, ou, digamos, sei, uma coisa, vamos fazer um estágio num centro cibernético. Bom, você pode achar que é certo, que não é certo, mas tudo bem, em termos, né? Ele está na estrutura de comando do Comando Sul. Quer dizer, se amanhã, como não é uma coisa absurda de pensar, os Estados Unidos praticarem um ato militar mais violento contra a Venezuela, por exemplo, ele está diretamente envolvido nisso. E o Brasil é uma monstruosidade, para falar a verdade, é uma monstruosidade. E eu não consigo entender isso. É uma coisa assim que, digamos, deixa você totalmente... Tem as inúmeras outras coisas que você mencionou, algumas, assim, em termos genéricos, mas as posições que o Brasil tem adotado em matéria de direitos humanos, em matéria de racismo. O que mais desgasta o Brasil hoje no exterior? Se você fosse fazer assim uma listinha, o que hoje gera mais desgaste? É a figura patética mesmo do próprio Bolsonaro, o fascismo do Bolsonaro, ou o que é? Meio ambiente? Genocídio dos povos indígenas? É difícil separar. Eu acho que, digamos, os que analisam mais, eles acabam também se concentrando muito na figura do Bolsonaro, até características psicológicas começam a ser examinadas, né? Coisa que nunca... enfim... ou até do chanceler também. Mas eu acho que, digamos, em geral, quem olha de fora vê as posições em termos, né? E eu acho que são todas. Não há uma coisa que eu vejo, não há um campo. Mudança para os grandes temas mundiais. Coronavírus, né? A crise. Gestão péssima. O Brasil estava tendo por dia, até pouco, né? Agora eu não sei porque eu não vi as últimas estatísticas da Argentina, mas até uns 10 dias atrás, morria por dia o que tinha morrido acumulado na Argentina. É uma coisa assim inacreditável, em 4 meses. Né? É uma coisa assim difícil até de conceber. Bom, isso é um exemplo. Então, o que isso leva? Leva que os outros países tenham medo, não deixam que as pessoas do Brasil viajem para lá, vão criar obstáculos que vão durar muito tempo, de alguma forma. Pode ir flexibilizando, vai durar muito tempo. E tem os nossos vizinhos
tem medo no Brasil. No Uruguai teve que militarizar a fronteira, no Paraguai, estou falando de governos que não estou falando de esquerda, não. No Paraguai, né, que era até bem aliado do governo Bolsonaro, parecia, pelo menos, até houve aqueles rumores lá sobre Itaipu, não sei porque se aquilo foi comprovado ou não, mas enfim. Mas fez uma espécie de trincheira na fronteira, cavou uma vala para que as pessoas não houvessem, né? Enfim, a Colômbia, o Duque, né, ninguém vai dizer que o Duque é de esquerda, que é da esquerdalha, o Ivan Duque da Colômbia faz uma reunião sobre cooperação, reunião virtual, obviamente, sobre cooperação em matéria de pandemia, convida o Uruguai e o Chile, não convida o Brasil. O Brasil é o contrário do que acontecia com Lula. Eu dizia na época do governo Lula, que todo mundo queria sair na foto com o Lula. E que eu dizia que a demanda de Lula era maior do que a oferta de Lula. Não dava para fazer tudo. Aqui é o contrário, ninguém quer sair na foto. Ontem estava lendo um comentário, até uma outra confusão, depois pode querer abordar ou não, o senador Gilmar Mendes, ele fazendo um comentário que pode ser verdadeiro. Eu não sei se acontecerá isso ou não posso ter certeza, porque essas coisas são meio complexas do ponto de vista jurídico internacional. Mas é um risco para ele, Bolsonaro e a Europa, porque pode haver, de repente, uma ordem do Tribunal Penal Internacional, uma coisa desse tipo, causaria pelo menos imenso constrangimento, né? Então, é uma coisa sui generis, o Brasil nunca viveu isso na vida. Até porque na época do governo militar, quando havia as barbaridades aqui, estava no auge da Guerra Fria, então era perdoado, né? Hoje em dia é muito difícil. Então não sobrou nada, o Brasil é um isolamento absoluto, quer dizer, você vai, digamos, setores de esquerda, progressistas, ou mesmo liberais, mas que têm, digamos, um espírito assim mais positivo no que diz respeito a questões como racismo, direitos humanos. Esses já não gostavam, já criticavam, graus variáveis. Hoje em dia, tudo, até a direita moderada, até o cara das Filipinas, que é conhecido por ser brutal e truculento, ele disse, não, olha, veja o Brasil. Não, o Brasil não tem nada a ver com a gente. Ele conseguiu o isolamento social, ele está totalmente isolado. Absoluto, até o Trump começa assim, ele faz de vez em quando uma coisinha assim, mas ele volta e meia diz, não, olha, o Brasil está muito ruim, se nós tivéssemos feito como o Brasil, estávamos pior. Esse, então, no momento, é o fator principal desse isolamento, é a questão da forma como tem tratado a pandemia do novo coronavírus, essa forma negacionista, irresponsável, criminosa. Mas você já teve, por exemplo, ano passado, a questão ambiental, a questão das queimadas pegou com muita força. Ou seja, são vários elementos que estimulam, que resultam nesse isolamento do Brasil. Eu acho que sim. Eu acho que a pandemia, como é uma questão atual, a que todos estão sendo afetados, chama atenção, né? É o tema do momento. Então, assim, quem são os piores do mundo na pandemia? Tá, o Brasil. Então, entra o Brasil em tudo. Então, negativamente. Então, chama mais atenção. Mas eu acho que essa questão do clima e dos direitos humanos, né, está presente em todas as questões. Veja... Bom, e haveria um capítulo especial, que você tem os fatos internos que se refletem externamente, como esses que a gente está mencionando. E tem os fatos específicos da política internacional que também são desastrosos. As posições que o Brasil tem adotado em temas, sei lá, como esses que eu já mencionei, alguns direitos humanos. O Brasil vota contra questões que dizem respeito à saúde reprodutiva da mulher, né, a educação sexual da mulher, ou, digamos, o Brasil servir de cão de fila junto com a Austrália. O Brasil foi cão de fila dos Estados Unidos para tentar aguar um pouco, e conseguiu até aguar um pouco a resolução condenatória do assassinato, né, que é um assassinato do George Floyd, que pedia também uma investigação sobre a brutalidade policial. Enfim, então qualquer assunto que você for olhar, o Brasil, não contem com o Brasil. Não contem com o Brasil. Acesso a medicamentos, por exemplo, a área de saúde, eu tive muito envolvido, por coincidências da vida, na área da saúde. Até no governo Fernando Henrique, que eu era embaixador em Genebra, e devo falar, para fazer justiça, talvez uma das coisas mais importantes que a gente conseguiu nessa área específica foi uma dobradinha que envolvia o ministro Serra, que era ministro da Saúde, e eu, que era o embaixador em Genebra. Que eu não vou resumir, porque é uma história muito longa, mas, enfim, que tem a ver com a questão das patentes de medicamentos e a possibilidade da gente produzir medicamento barato, genérico, etc. Então, em todas essas áreas, o Brasil era uma referência, já era, em muitas se acentuou muitíssimo no governo Lula, e se manteve no governo Dilma, basicamente,
talvez não com a mesma militância, mas se manteve, e agora é um desastre. E no início, como eu disse, havia, digamos, esses que haviam apostado de alguma maneira no golpe, ainda que indiretamente, para, digamos, pensando em benefícios econômicos ou outros, esses também agora estão todos preocupados. O Financial Times, o Economist, até o Wall Street Journal, né, que é super conservador. Então, não é uma coisa impressionante. Isso é um processo de isolamento na diplomacia, um processo de ridicularização do país, de humilhação do país. Agora, é um processo também, Celso, que eu gostaria que você abordasse também, que tem impactos na economia. Você pega, por exemplo, o setor do agronegócios, que apoiou, né, e segue apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Esse setor do agronegócios pode começar a ter problemas no exterior, né, do ponto de vista do escoamento da sua produção. Você já está vendo esses sinais de impactos, né, essa política brasileira, impactos no mundo, na área econômica? Miro, como a gente ainda está vivendo uma situação muito anormal, é muito difícil você medir assim no conjunto. Mas, por exemplo, o que eu tenho lido assim, eu não tenho elementos sequer para fazer um estudo próprio. Coisas que eu leio aqui da mídia, de outras fontes. Eu li outro dia, já não me lembro de quem era a análise, com relação à queda das nossas exportações para o Irã. O Irã chegou a ser o terceiro maior comprador do Brasil de vários produtos agrícolas. Né? A China, nem sei qual era o segundo, e depois era o Irã. Enfim, à frente de muitos outros países grandes na Europa, etc. País por país, talvez a União Europeia no conjunto seja mais. Mas, enfim, e a queda é brutal. O Brasil chegou a exportar acho que, cerca de 3 bilhões de dólares e estava aqui é verdade, está no meio do ano, mas a projeção de ser pouco mais do que 300, 400 milhões, uma queda muito grande, né? Eu acho que com relação à China, como eles estão também nesse conflito com os Estados Unidos, isso está meio também disfarçado no momento que eles também não podem... mas com o tempo isso vai mudar. Isso vai mudar. E eles vão ficar... Se, digamos, como houve um ensaio que não se concretizou totalmente, de armistício, vamos dizer assim, comercial com os Estados Unidos, eu acho que isso vai ocorrer. Pode não ocorrer agora no período pré-eleitoral americano, mas vai ocorrer depois. Por que eles vão dar preferência ao Brasil? Por quê? Se você diz as barbaridades que disse, e se ganhar o Biden, apesar de eu achar que não vai mudar estruturalmente a visão norte-americana, acho que os problemas estruturais se permanecerão. Mas se vai mudar o estilo, na minha opinião, eu acho que aí, então, esse impacto nas exportações brasileiras vai ser maior ainda. E sem falar em outras questões, como a dos países árabes, né? A simples ideia, a simples referência de que o Brasil poderia mudar a embaixada para Jerusalém, a embaixada de Israel para Jerusalém, já causou dúvidas, impactos variados, né? Agora, é difícil de medir isso no meio, porque também está todo mundo meio desnorteado. Se você precisa de determinado produto, diz, eu vou deixar de comprar dele, mas não sei bem de que comprar. Mas, a médio prazo, isso vai ter um impacto grande. Inclusive porque, deixa eu só terminar um pouquinho, todos esses países, se não todos, mas vários deles, eles têm também um desejo de estimular a produção local. Por exemplo, uma coisa que o Brasil exporta muito, carne de frango, né? Carne de frango. Os países árabes, eu sei disso, que a gente participou de negociações no governo Lula, quando havia uma relação muito boa, né? Mas era difícil chegar a um acordo, porque eles queriam também reservar um pouco de mercado para a produção doméstica, para não ficarem... Ora, no momento em que você está, o principal fornecedor está na linha que está, você diz, olha, que se dane, eu vou fazer tudo aqui que eu puder na produção doméstica. Então, isso é um exemplo. Estados Unidos, porque mesmo os Estados Unidos, como o governo Bolsonaro e o chanceler Jaraque dele tem feito tantas críticas, tem feito partidarismo tão óbvio, os filhos, né, também em favor do Trump, os próprios democratas também já não têm, obviamente, simpatia nenhuma. Não estou dizendo que eles vão romper relação com o Brasil, se o Biden ganhar, porque o Brasil é muito grande, é importante economicamente, importante estrategicamente, importante biodiversidade, do ponto de vista da biodiversidade, do clima, etc, etc. Muito importante, não há como ignorar o Brasil totalmente. Mas eu acho que não vai ter simpatia nenhuma. Só para relembrar agora, tem umas 3 semanas, talvez um pouquinho, mais ou menos isso, houve uma carta dos deputados democratas, mas que são a maioria, do comitê lá que dá o dinheiro, seria o comitê de orçamento ou de finanças, o Ways and Means Committee,
que ele dizendo para o representante comercial norte-americano, que é quem negocia os acordos verdadeiramente, para não entrar em nenhuma negociação com o Brasil, em nada. Não é acordo de comércio, é nada. E aí cita tudo isso que você já citou: a pandemia, clima, os direitos humanos, né? E o resto. Enfim, então, é isso. Então, haverá impacto direto, sim, na economia brasileira. Bom, sem falar aqui nossas exportações para a Argentina caindo. Eu não estou dizendo que é tudo por causa do Bolsonaro. Obviamente, há fatores globais e já regionais. Mas certamente vai piorar. Nós vamos perder mercado. Já estaríamos perdendo pela concorrência chinesa, que é real, né? Em muitos assuntos. Já era mesmo, né? Isso não é uma invenção. Mas vamos perder também para qualquer outra, ou para eles próprios, quando a gente vai negociar. Eu me lembro, a gente tinha que negociar quanto eles iam, geladeira, automóvel, tudo isso vai ser afetado. Você já... Era um outro assunto que eu queria tratar, era exatamente esse dos Estados Unidos. O Bolsonaro fala Brasil acima de tudo, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Foi, inclusive, recentemente a festa da independência dos Estados Unidos, talvez até tenha infectado algumas pessoas da Embaixada dos Estados Unidos aí em Brasília, e mantém essa relação que não é nem uma relação de governo a governo, é quase uma relação de partido a partido de um setor do partido, que é um setor do Partido Republicano. Qual seria o impacto de uma derrota do Trump? E se você, Celso, que estuda isso, já conseguiu entender qual é a razão de tanta subserviência aos Estados Unidos? É uma razão puramente ideológica? Como que você avalia? Olha, Miro, aí eu não quero entrar em especulação. Eu sempre digo, eu não quero fazer como fazia esse Dallagnol, né, que diz assim, não tenho provas, mas tenho convicções. Se bem que no caso dele a gente já tinha convicção, agora a gente tem provas também, né? E aí foi antes do Trump. Mas, enfim, já era. Não, eu acho que é uma ligação ideológica, certamente, com a extrema-direita. A visão, inclusive, por exemplo, em relação à China, até, digamos, assim, os absurdos, por exemplo, que aqui o Ernesto Araújo se referiu ao comunavírus, é uma coisa, assim, inacreditável. É inacreditável que um chanceler diga isso, porque isso ali, além de tudo, além de ser um absurdo, é uma questão de compostura. Um ministro das Relações Exteriores não faz isso, não diz uma coisa grotesca, não faz piadinha com uma coisa dessas, entende? Uma coisa grave, que morreram bem ou mal lá não sei quantos chineses, né? Você pode até discutir, totalmente errado, mas você poderia discutir, mas, sabe, essa piadinha é uma coisa incompatível. Eu acho, sinceramente, eu sei que diplomatas, cargos executivos não estão sujeitos, pelo menos diretamente, à questão da... Como é o nome que se fala? Tem uma palavra aí que não é compostura, que eu esqueço. Tem uma palavra quando a pessoa... Até teve aquele deputado que foi cassado uma vez lá atrás. Decoro? Decoro. Não, decoro parlamentar. Não há decoro. O chanceler não pode se referir. Eu posso gostar ou não gostar dos Estados Unidos, nós tivemos muitas brigas por causa da ALCA, mas nunca falamos pejorativamente, sobre o governo americano, sobre a Condoleezza Rice, sobre o Colin Powell, nunca. Né? Nunca dissemos que coisas desse tipo. Eu fico espantado de não ser questionado. Eu fico mais espantado. Eu acho o seguinte, outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante, desculpa eu estou saindo um pouquinho, mas é que são coisas interessantes que não estão todo dia, observações que não estão todo dia na mídia e tal, e algumas nem são minhas, como essa que eu vou fazer agora. Nós estamos passando... É muito triste quando a gente fala da visão que se tem fora, porque no início, ou até pouco tempo atrás, a expressão das pessoas simpáticas, né, ou pelo menos mais progressistas, liberais, ou democratas em geral, elas eram, assim, digamos, muito de empatia e, digamos, muito de solidariedade ao Brasil. E a nós, puxa, vocês estão sofrendo. Eu acho que agora já há uma reação de espanto. Olha, tem tudo isso, vocês não fazem nada? Vocês não fazem nada? Não, mas é isso. E para me deter na área da política externa, né? E depois eu não vou fugir da sua pergunta, não vou responder o negócio do Trump, tentar responder. Mas para falar da área da política externa, qual é o controle? Como é que uma ação dessas não chega, ele não é... Eu sei que hoje em dia tem a dificuldade da interpelação, mas sei lá, você tem outros instrumentos, até por escrito, de pedir uma interpelação, de explicar como é que ele usou esse termo em relação a um país com o qual nós temos... Não é só um país... Se fosse o país que tem a menor relação com o Brasil, você não poderia fazer isso. Ao contrário, é o país com o qual não só você tem
é o maior parceiro comercial, é um dos maiores parceiros tecnológicos do Brasil, porque, por exemplo, enfim, aquele acordo espacial que nós temos com a China é um acordo modelo ainda, né? Bom, mas é também o país que mais poderia nos ter ajudado nessa época da crise, né? Então é uma coisa assim inominável. E é de um grosseirismo, é uma quebra de decoro. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi entre nenhum país do mundo, para falar a verdade. Nem quando o Khrushchev batia lá na mesa, mas ele não xingava o Kennedy, não falava mal da Jacqueline Kennedy, entendeu? Não existe isso. Essas coisas que ocorreram no Brasil, têm ocorrido, mas eu estou agora singularizando no comunavírus, são coisas totalmente absurdas, incompatíveis. Isso eu acho que tinha que ser objeto de interpelações constantes. Mostrar que não é assim sair uma crítica aqui dentro, como se aquilo fosse uma coisa semi-normal. Não é normal. Bom, mas enfim, voltando então à essência da sua pergunta, eu acho que há uma relação, sim, com a extrema-direita norte-americana, sem dúvida alguma, um forte componente ideológico nisso, evidente que há. Agora, há algo mais? Eu não sei. Aí eu não posso saber. Aí eu deixo para os jornalistas investigativos procurarem, porque eu não sei. Há digamos, pelo menos uma leitura, porque veja bem, mesmo quando você fala que há uma divisão aqui entre a ala militar e o olavista, qual é a força que o olavismo tem? Qual é a força que o olavismo tem para enfrentar a ala militar? Qual é? Ideias estão... Eu não sei. Eu aí não tenho como me pronunciar, mas eu, digamos assim, eu acho que, digamos, esse servilismo aos Estados Unidos e o servilismo, a linha da extrema-direita norte-americana, encarnada pelo Steve Bannon, né, como a gente tem visto sempre, tem uma entrevista recente dele ao Asia Times, que ele fala um negócio parecido com... Ele não fala de coronavírus, mas diz que o George Floyd morreu por causa da China. Foi a China que matou o George Floyd, porque ele sofria do Covid. Mas também o John Bolton, né? Esse John Bolton que agora está criticando, né, foi recebido aqui com todas as honras. Aliás, é uma das pessoas para quem o nosso presidente já eleito bateu continência. É um homem que estava por trás da tentativa de invasão da Venezuela, de solução militar para a Venezuela. Ele até foi mais... Ele critica o Trump, por incrível que pareça, por o Trump não ter sido tão duro com a Venezuela. E nós batemos continência para ele. Então... se for puramente ideológico, unicamente ideológico, é de um servilismo impressionante. Agora pode realmente ter outras coisas nesse meio, que aí só muita investigação para comprovar. As coisas se misturam, né? Agora, a extrema-direita americana tem muito dinheiro. Como a gente viu em função daquelas ações da Cambridge Analytica, daquele Mercer e outros. Tem aqueles irmãos Koch, né, que também estimulam o movimento de direita no mundo. O Steve Bannon chegou a querer abrir, depois não deu certo, que acho que os italianos reclamaram, queria abrir uma sucursal, queria derrubar o Papa. Ele é católico, viu? Ele não é evangélico, não. Ele queria derrubar o Papa. Então, não é... O sujeito é audacioso. Audacioso e, com apoio. Então... Só terminar, porque eu acho que é uma coisa que não pode deixar de ser vista. Há um mês atrás, mais ou menos, o jornal Valor Econômico, não estou falando de nenhum dos nossos sites, amigos, etc. Valor Econômico, e depois foi repercutido, inclusive, noticiou que o ministro Ernesto Araújo queria convidar, e ele não desmentiu, estava pensando em chamar para ser consultor do Itamaraty, um empresário. Ele tem dupla nacionalidade, mas ele é radicado nos Estados Unidos, é um empresário americano, da área financeira americana, amigo do Steve Bannon, né, para ser consultor do Itamaraty. Miro, isso não é uma violência, é um estupro. Isso é um estupro. E não dá em nada, entendeu? As pessoas falam, comentam, o Jamil Chad escreve, ou, sei lá, nas nossas redes alguma coisa sai, mas sabe, por que não chamam? Por que não chamam esse sujeito para explicar o militar brasileiro lá... pago pelo Brasil e sendo funcionário do secretário de Defesa. Essa intenção que foi declarada, acho que até agora não se concretizou, porque também acho que depois da saída do Weintraub, acho que ficou um pouquinho de medo aí de exagerar. Mas, enfim, são coisas assim inacreditáveis. E eu estou falando de coisas específicas e poderia falar de coisas mais gerais. Vou falar de uma só, para não falar. Votos do Brasil, por exemplo, o voto do Brasil na resolução, que é sobre o embargo em Cuba, e que fica, como é Cuba, as pessoas ficam, um voto sobre Cuba. Não, o voto não é sobre Cuba, o voto é sobre o direito internacional.
Tanto assim que países de direita europeus, como Hungria, como Polônia, né, eles seguem a orientação da União Europeia e votam a favor da resolução, isto é, contra o embargo. Né? E só 3 países votaram não. Só três. Não é uma coisa que... Nem Colômbia, que é aliadíssima dos Estados Unidos, votou aqui na região, nem uma pequena ilha do Pacífico, lá, Ilhas Marshall. Ilha Marshall, se parar um navio de turista americano, já é diferença de 30% do PIB das Ilhas Marshall. Por exemplo, sei lá, estou exagerando, mas talvez. Né? Então, nem isso, nenhum desses países. Só Estados Unidos, Israel e Brasil. É uma coisa... Israel, porque eu não vou entrar também no mérito lá de Israel, isso é outra questão, né? Mas Israel tem uma dependência existencial dos Estados Unidos. Uhum. Ele vive numa área de conflito e se houver ele depende, por mais que tenha bomba atômica e tal, mas ela vai depender dos Estados Unidos. E o Brasil, que não tem essa dependência, que não tem nada disso, que não tem nada, votou. É inacreditável, é impensável, é uma coisa que nunca ocorreu, nem nos governos militares ocorreu algo parecido, nem na ditadura, não vou nem falar do governo Geisel, que já tomou várias atitudes independentes, mas nem nos outros, nada parecido com isso. Então, é isso. Celso, caminhando para o final, você fez aí uma análise dessa situação vergonhosa do Brasil no exterior, né, os impactos que isso tem, as motivações. Eu gostaria de ouvir tua opinião sobre o Brasil nesse cenário. Como que você está vendo? Bolsonaro cai, não cai? A oposição está exercendo seu papel de oposição? Eu queria a tua opinião política sobre o momento que nós estamos vivendo. Aí, deixando um pouco a diplomacia, queria te ouvir sobre o quadro político. O que você está achando? Olha, Miro, eu não sei, viu? Porque certas horas eu começo... Eu acho que o Bolsonaro cai. Isso pode acontecer. Mas eu acho que, digamos, você tem aqui um tripé em que esse assunto vai se definir, que envolve o Supremo, a Justiça, mas basicamente o Supremo, um pouco o Congresso, porque quem tem que tomar a decisão, e os militares. Infelizmente, apesar de tudo que a gente tem dito, eles estão sendo tratados como um poder da República, como um poder autônomo. Veja bem, quem entrou com a ação lá na Procuradoria-Geral da República não foi sequer o presidente da República ou o advogado-geral da União, se tivesse que entrar, né? É o executivo. Não, foram diretamente eles. É uma coisa estranha. Não estou dizendo que é ilegal, não sei, porque eu nunca analisei isso, mas é estranho. É uma ação do executivo, quem tem que entrar é o advogado-geral da União, ou sei lá, alguém em nome da União. Não. Então nós estamos tendo essa situação bizarra, em que, na verdade, nós já estamos vivendo um regime semi-militar. Não só pelos militares no governo, mas por essa leitura permanente. Por que, na minha opinião, por que o Maia lá não dá seguimento a um processo de impeachment? Bom, em parte tem as negociações com o Centrão e tal, e a leitura que ele faz da possibilidade de êxito lá mesmo dentro, também é um fato, mas em outra é porque ele tem medo de enfrentar essa oposição militar. Eu acho que é isso. E o que eu devo dizer sobre isso, eu não quero que os militares deem golpe contra o Bolsonaro, eu não quero nada disso, não acredito que vão dar nunca, mas eu acho que em benefício deles próprios, eu vou aqui repetir uma frase que eu li outro dia de um artigo de um historiador, Manuel Domingos, e eu não concordo com outras coisas que ele diz, porque eu acho que também não dá para generalizar, mas o que é que os militares do governo deviam fazer agora? Eu digo assim, olha, agora é o seguinte, bater em retirada. Deixa o governo, entendeu? Você não pode ter... Veja, as pessoas falam em crime de responsabilidade. Eu não sei, eu não sou jurista, nem constitucionalista, acompanho como você, como todos nós, mas eu acho que o maior crime de todos, né, se você tem uma epidemia, uma pandemia, que já matou quase 75 mil pessoas, 73, 74 mil pessoas, sei lá, porque cada dia é mais 1.000, né, então você não sabe mais, 73, 74 mil pessoas, né, e você não tem um ministro da Saúde há 2 meses. Veja bem, porque o próprio governo reconhece, o próprio presidente, de certa maneira, implicitamente reconhece que a pessoa que está lá não tem competência, porque não o efetivou, independentemente de ser militar. Ele é interino, então você tem... Era como você estar numa guerra e não ter ministro da guerra, ou ministro do Exército, ou ministro do que for. Né? É mais ou menos isso. Você está numa guerra, porque é uma guerra, como foi definida por muitos outros, né? Cuidado com o termo, porque ela pode ser mal empregado, mas é uma verdadeira guerra contra o vírus, e você não tem quem comanda. Porque ele não comanda, ele produz cloroquina, ele compra lá o ingrediente que eu sei lá qual é, para fazer a cloroquina. Cuida de logística, né? Cuida de logística, bem ou mal, não sei.
Parece que tem cloroquina agora até o fim do século, né? Lá, né? Mas, enfim, bom, pelo menos ninguém vai morrer de malária do Exército, provavelmente, né? Você pode imaginar isso. Pode ser o raciocínio que tenha sido feito, que eles são muito assim, né? Muito práticos. Não, a gente pode usar na Amazônia para malária, mas haja malária para ter tanta cloroquina. Mas, enfim, então, mas você não tem um ministro da Saúde, não tem. Então, isso é como é que é possível isso? Eu acho que esse é o maior pecado. Não vou nem usar a palavra crime para não entrar no aspecto jurídico, quem quiser que julgue. Mas esse é a falta mais grave de todas as faltas que o governo comete, que são inúmeras, eu não precisaria enumerar para você, parte trabalhista, enfim, tudo que a gente já falou e mais outras coisas, política externa, que é um desastre, mas já afetando diretamente a população brasileira. Então, sem entrar no mérito do que o Gilmar disse ou deixou de dizer, do ministro Gilmar disse ou deixou de dizer, a verdade é essa, nós estamos vivendo uma catástrofe, não quer chamar de genocídio, mas uma catástrofe, com mortes a dezenas de milhares de mortes, evitáveis, que o problema é a morte evitável, Miro. Né? Quando nós olhamos e comparamos as estatísticas, eu comparei com a Argentina, não há uma razão por que a Argentina, ser descontada a população, né, tenha mais ou menos de 1/10 das mortes brasileiras, mesmo você desinflacionando, digamos assim, desindexando a população. Não há razão. Se fosse uma diferença, 10% a mais, 20% a mais, tudo bem, você pode dizer, não, é porque a gente tem mais favela, mais aquilo. Não, mas não é nada disso. O desmonte do SUS, como aliás o Mandetta falou, em plena pandemia, sabe? Então eu acho que isso é a coisa mais grave que a gente vive e eu acho que a sociedade brasileira, no seu conjunto, tem que estar atenta a isso. Agora, pergunta para mim, sair o Bolsonaro e ficar o Mourão é uma grande... Talvez menos louco, né? Menos louco. Talvez ele vá começar a receber menos crítica do Financial Times, menos crítica do Wall Street Journal, vão ser um pouco mais tolerantes, vão dizer, quem sabe vamos apostar, porque né, tem as reformas do Guedes, não sei. Então a gente fica na dúvida do que o Brasil... olha, a nossa, para usar uma palavra que os militares, a nossa disjuntiva aí à frente é muito, muito complicada. Só para terminar, e para não parecer também que eu sou pessimista. Perguntavam ao Brasil, na época assim, da ditadura, etc., e várias coisas, olha, eu sou pessimista no curto prazo, mas otimista no longo prazo, porque eu acho que o povo brasileiro vai vencer isso tudo, né? A despeito das brigas entre os partidos progressistas, apesar das discussões, vai acabar vencendo. Eu não lembro de quem é a frase, mas que diz assim, a longo prazo todos nós estaremos mortos. A frase é do Lord Keynes, que é do economista, o grande economista, mas os nossos filhos e nossos netos não. Tá bonito. Agora, é isso, a longo prazo podemos reverter isso e vamos reverter, e temos que acreditar nisso, apostar nisso. Agora, você pega esse tripé, por esse tripé as coisas vão permanecer um pouco como estão, ou seja, os militares nessa associação, que o Gilmar Mendes falou, nessa associação com o genocídio, né? O Congresso amedrontado e o Supremo até exercendo um certo papel, mas também não pode ir muito adiante. E a oposição, como que você avalia o papel da oposição? Olha, eu acho que a oposição tem duas coisas que eu acho que a oposição deve fazer, na minha opinião. Bom, quem sou eu para dizer isso? Eu estou falando assim como observador, né? Você sabe que eu inclusive sou membro, filiado ao PT, mas não participo dos grandes colegiados, nem de nenhum órgão dirigente. De vez em quando eu converso com uma outra pessoa que me queira ouvir, inclusive com o presidente Lula, quando está disposto. Eu não fico me metendo nem me insinuando. Mas eu acho que são duas coisas. Num plano mais específico, eu acho que você tem medidas concretas que você deve fazer, né? Eu mencionei até na política externa interpelar mais, julgar moção de desconfiança, eventualmente até entrar com ações no Supremo, como Paulo Pimenta entrou com relação àquela da Venezuela. E em outras áreas também. Incisivo, muito incisivo. Mas também em outras áreas continuar fazendo o que está fazendo, lutar pela continuidade da renda mínima, não é bem renda mínima, é renda emergencial. Enfim, essas coisas que têm sido feitas e que têm que ser acentuadas e publicizadas. É preciso que a população saiba que a oposição está fazendo isso. Esse é um lado. E do lado, digamos, mais amplo, eu acho que aí é uma questão de a gente tem que começar a colocar certas coisas bem acima do interesse específico de A ou B. Eu lamento muito certas rivalidades, acho que não tem cabimento, enfim. Eu acho que é preciso que o PT reconheça que sozinho ele vai ter dificuldade de fazer as coisas, mas é preciso que outros também reconheçam que o maior partido progressista é o PT, né?
e que para haver uma mudança do quadro, isso é fundamental. É isso, é mais ou menos isso, não tenho muito mais a dizer não, porque nem tem. Agora, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que, porque relacionando isso com o que você tinha perguntado antes, eu acho que as oposições não terão um papel fundamental, na minha opinião. Não terão um papel, pelo menos enquanto durar essa situação, que é difícil até manifestação, não terão um papel decisivo em relação a haver impeachment, não haver impeachment, a ver essas coisas. Elas podem fazer uma onda, e a onda pode ser usada, mas eu acho que algo assim só ocorrerá se houver um fato muito incontrastável, pode ser que surja, né? Muito incontrastável, que aí fica sem jeito, digamos, para haver algum tipo de negociação ou entendimento do Supremo com outras forças, que eles tenham que agir mesmo de acordo com a lei, aplicar a lei, que é o que ele tem que fazer, né? Outro dia, eu vou falar francamente o que eu acho, não sei se é o Toffoli, alguém fala, vamos procurar um bom entendimento. Não tem que procurar entendimento, o Supremo tem que aplicar a lei, a Justiça tem que aplicar a lei. Claro que com sensibilidade, porque como está o país, etc. Mas não é ficar fazendo conchavo, não tem conchavo, impossível. Né? Bom, mas enfim, o Supremo aplicar a lei e outros setores que eu mencionei aí chegaram à conclusão de que atravessou-se o Rubicão, no sentido inverso, provavelmente. Mas enfim. Celso, achei excelente. Você gostaria de acrescentar mais alguma questãozinha, alguma coisa que você acha importante ressaltar? Não, eu acho muito importante o papel que pessoas como você, né, como muitos outros, né, sei lá, o Arthur, Fernando Moraes, estou falando dos que eu conheço mais, o Paulo Henrique Amorim, que infelizmente já foi, mas enfim, tem para poder manter o espírito, o Mino Carta, né, manter o espírito elevado aí das nossas visões e poder manter o diálogo. Acho que quanto mais se possa promover um diálogo, uma discussão séria, melhor. Isso é muito importante. E eu até agora, hoje não consegui ver o diálogo do Dino com Lula, que eu acho que é uma coisa que deve ser importante, eu não vi esse debate. Mas, enfim, eu acho que é preciso isso. E eu estou pronto, no meu nível, modestamente, a participar de qualquer um desses debates. Te agradeço muito, muito mesmo. Achei excelente, ótimo papo, solto, muito cheio de dados, análises muito instigantes. Gostei muito da conversa, Celso. Obrigado, amigo. Um prazer falar com você. Um grande prazer. Te agradeço muito, viu? Passando... Manda para os nossos amigos aí. Nossos amigos e nossos amigos. Passando essa quarentena, passando a pandemia, vou marcar uma hora para tomar um café e conversar. Tá bom, assim será. Um grande abraço. Tá joia. Um grande abraço. Brigadão, viu, mestre? Felicidades aí. Saúde, hein? Saúde e cuidado. Se cuida também, se cuida direitinho. Tá, grande figura. Um abraço. Tchau, tchau.